Minhas senhoras, meus senhores, Domingos Cruz, o nosso advogado da CCA, que nos vai falar de fiscalidade aqui nos benefícios. Peço-vos uma salva de palmas para aqui, para incentivar o Domingos. Eu sou advogado há 20 anos e há 20 anos que lido com empresas e há 20 anos que lido com contrato de trabalhos e com o dilema, a quadratura do círculo entre a retribuição e a compensação, a segurança social, o IRC e o IRS, e como é que vamos fazer a cláusula do prémio para garantir que não há segurança social e como é que não tem caráter regular. Enfim, isto tem sido sempre uma questão presente na vida de todos os diretores de recursos humanos, todos os CFOs, tentar construir modelos de remuneração e de compensação que ao mesmo tempo sejam flexíveis para também não entrar na indenização e que ao mesmo tempo também sejam suficientemente sólidos para dar as garantias aos colaboradores que efetivamente vão receber aqueles complementos. E esta dicotomia, para mim, faz com que estejamos sempre numa permanente quadratura do círculo, que é queremos aquilo que queremos, mas também queremos o seu exato contrário. E isso faz com que entremos nesta questão dos fringe benefits, que foi aquilo que a Coverflex objetivamente se propôs revolucionar, que é como é que nós vamos criar modelos de compensação flexível que ao mesmo tempo possam ser eficazes ou eficientes do ponto de vista financeiro, garantindo ao final do mês que os colaboradores das várias empresas têm mais dinheiro no bolso do que aqueles que teriam se simplesmente fosse tudo considerado retribuição base. Isto é basicamente o desafio que nós temos e as tentativas de resolver isso em Portugal e face à legislação que existe, tanto de Segurança Social como de IRS, fazem com que os odds à partida sejam altamente desfavoráveis, e isto só para, se alguém achasse que eu vinha aqui inventar a roda, não venho. Venho simplesmente dizer as coisas tal como elas são. Agora, se há empresas que querem ter um determinado edge de tentar testar o sistema, enfim, eu como advogado gosto sempre de tentar testar o sistema para ver como é que ele responde. E as empresas muitas vezes também embarcam nessa aventura, desde que não seja uma aventura sem sentido. Mas aquilo que a AT ou aquilo que a Segurança Social diz nem sempre necessariamente deve ser aquilo que está, nem sempre se deve considerar como sendo lei. E isso testar o sistema, ir testando o sistema, é sempre muito interessante porque é aí onde nós conseguimos evoluir nas decisões. Por isso, tem muito que ver com como montamos o sistema, qual o grau de risco que queremos ou não queremos assumir, porque no limite, no final de contas, é a empresa que é chamada a repor quaisquer benefícios que tenha dado, considerando que estavam ou que não estavam isentos. Por isso, essencialmente, os fringe benefits, e se há algum princípio que pudessem reter daquilo que eu vou dizer, existem um núcleo que é a retribuição. Tudo o que é retribuição e tem caráter regular e periódico e que corresponde a uma contrapartida do trabalho é retribuição. Quer seja base, quer seja variável, quer não seja, e está sujeito à Segurança Social e a retenção a título de IRS e a custo de IRC. Ponto. Isto é assim de básico mesmo, não há muito mais a dizer relativamente a isto. Tudo o que está ajusando disso é os ditos benefícios. São benefícios, temos a retribuição base e os componentes, o IHT, o subsídio de turno, trabalho noturno, que é tudo aquilo que está descrito no Código. Aliás, o Código de Trabalho é muito claro a dizer o que é que entra em conceito de retribuição e aquilo que não entra em conceito de retribuição e que por isso não está sujeito a isso, que é o 246, o que é o que diz o abono para falhas, os subsídios de refeição, e esses são aqueles que são transparentes, absolutamente lineares, claros, que não estão sujeitos às retenções. E depois há todo um universo cinzento entre uns e outros, e é aí onde nós nos tentamos mover para tentar criar estruturas compensatórias que sejam, de facto, valorizadas. Por isso, este princípio, o que são fringe benefits flexíveis, é a tentativa de encontrar quais são as contrapartidas que, não têm caráter periódico e regular, 2, não são contrapartida do trabalho que efetivamente é prestado pelo colaborador, e 3, que aí a título de IRS é fundamental, garantem que não são atribuídas potencialmente de igual forma a todos os colaboradores. Ou seja, o teste do algodão no limite isto é um benefício que eu estou a atribuir ao meu plantel de colaboradores, à minha equipa de colaboradores,
ou isto é uma forma de atribuir a um número pré-definido uma contrapartida, que é os típicos, tu entras aqui, começas a ganhar X de base e tens direito a um prémio de X todos os anos. Claramente retribuição. Como é que nós podemos fazer com que isto não seja retribuição e consiga ter algum tipo de vantagem, tanto fiscal como de segurança social? Criando estes pacotes de compensação, em que, no fundo, o que nós asseguramos é um determinado plafond, um determinado valor variável, para toda a equipa, variável em função do valor, da categoria, da senioridade, do desempenho, podendo ser utilizável numa quantidade infindável de alternativas que permitem ao trabalhador, ao colaborador, ter a flexibilidade de escolher o que é que quer, quando quer e onde quer usar esse determinado plafond. A forma como... Estamos a falar aqui da Coverflex porque é a organizadora desta conferência, mas a forma como empresas de benefícios fazem é isto mesmo, é garantir um escudo, é quase um escudo protetor às empresas para dizer, bom, o que eu estou a atribuir, em que antes atribuía em prémio ou que antes estava numa side letter, agora eu estou a atribuir em plafond a uma série de atividades, a uma série de possibilidades que o trabalhador ou o colaborador pode use as you go. Escolhe onde é que quer, porque quer, em função das suas circunstâncias. Mas eu estou a oferecer a todos de forma igual. E, portanto, aí descaracterizo logo o primeiro nível do IRS, que é, estou a oferecer uma vantagem, um benefício à minha equipa, que não é necessariamente contrapartida do seu esforço de trabalho, e estou a oferecer a todos, porque eu quero é ter uma equipa motivada e que tenha a possibilidade de usufruir de uma série de serviços que eu, enquanto empresa, quero proporcionar aos meus colaboradores. Isto é a pedra de toque de toda a estrutura de benefícios flexíveis. Agora, entrar a discutir cada uma destas coisas, se são ou não são, está sujeito ou não está sujeito à segurança social, está sujeito ou não está sujeito à retenção de IRC, é ou não é custo, está ou não sujeito à retenção de IRS e é ou não é custo dedutível para efeitos de IRC, aí e a seguir podemos fazer, terei todo o gosto em ouvir as vossas perguntas, mas provavelmente vocês vão ouvir de mim, só depende. Porque, assumidamente, é isto que estamos a falar, é como é que nós vamos estruturar dentro das nossas organizações o acesso a estes benefícios e de que forma é que os vamos fazer por forma a tornar-os competitivos. E os mais básicos, aqui, eu neste quadro, erradamente, e peço desculpa, puxou a situação perante a Segurança Social, que nem sempre está alinhado com a situação perante o IRS, porque os testes são diferentes, mas eu depois, eventualmente, acrescento uma coluna e dou aqui aos organizadores para poderem depois distribuir pelos presentes. Mas, essencialmente, o valor cartão de refeição, que é o mais clássico, não está sujeito à retenção de segurança social, mas, obviamente, que não é acumulável, que tem limites, porque senão eu poria... aumentaria o subsídio de refeição por estar isento, por isso, a partir daí, já estará sujeito às retenções dos 23,75 e dos 11 da Segurança Social. O mesmo com os vales sociais, que é até 7 anos, é exclusiva, o que faz com que também haja sempre a limitação dos cheques e diferença. Os vales de educação e ensinos não estão sujeitos, mas já estão sujeitos para efeitos de IRS. Os seguros removidos, os seguros de saúde, a formação profissional, tudo isso não está sujeito, estando sempre sujeito, muitas vezes, a maior parte das vezes, a limitações, a caps, em termos de valor, que não podem ser aumentados. Os lugares de estacionamento, a atribuição o lugar de estacionamento não está sujeito à Segurança Social, está sujeito a IRS. A atribuição de alojamento está sujeito à Segurança Social, está sujeito a IRS. Tecnologia e comunicação não está sujeito. Temos uma série de limitações que eu não vos queria estar necessariamente a amassar, até porque eu posso disponibilizar depois esta tabela para poder ser distribuída e comprometo-me a acrescentar a coluna do IRS, mas assumidamente o teste mesmo aqui, e para sublinhar, é exatamente a questão. Estamos ou não estamos a falar de uma retribuição por conta de um caráter periódico e regular a um colaborador pelo trabalho que ele está a fazer para uma determinada empresa? Se estamos, é retribuição, está sujeito, tem retenção. Se não estamos, então entramos no domínio dos benefícios e então aí é caso a caso e em função daquilo que nós
tivermos que falar. Por isso, é o sumário daquilo que é a minha apresentação, porque eu sei que o jurídico é uma coisa muitas vezes árida e maçadora. Eu tentei ser o mais eficaz possível na apresentação, que tem natureza retributiva, e este é o teste que têm que fazer sempre, que tem caráter patrimonial em dinheiro ou em espécie, tem caráter obrigatório, corresponde a uma prestação de trabalho e tem caráter regular e periódico. Se responder a isto e depois tem natureza retributiva, está sujeito a obrigatoriedade de retenção. Se não corresponder a isto e for aplicável a todos os colaboradores de uma empresa, se for um benefício que eu, a empresa, quero dar e quero permitir fazer melhores condições para os meus colaboradores, pois então entramos no domínio da compensação, e dentro do domínio da compensação temos que ver caso a caso se estamos ou não sujeitos, se estamos ou não obrigados a reter. E dentro da simplicidade há depois um mundo de complexidade que eu posso tentar ajudar, mas que com certeza não terei grande sucesso, passo já a avisar, e a probabilidade das minhas respostas serem independentes é muito grande. Não se desiludam comigo, se faz favor. Obrigado. Obrigada, e obrigada pela apresentação. A minha dúvida é sobre uma figura nova com que todos nós tivemos que aprender a lidar, que foi a compensação, ou o subsídio, como lhe chamem, por teletrabalho. O acréscimo, digamos assim, numa figura, no recibo de vencimento, para que pudesse haver uma compensação efetiva pelas despesas que os colaboradores têm por incorrerem em custos pelo seu trabalho a partir de casa. Quão desafiante é que foi tentar também encontrar aqui, à la advogado, formas criativas de encaixarmos alguma flexibilidade na tributação associada a este tipo de compensações ou subsídios? Sim, foi muito, até porque, mais uma vez, o legislador o que fez foi tentar ser tudo menos claro. E por isso houve uma série de questões que se levantaram sobre como é que nós podíamos redigir cláusulas ou adendas aos contratos. E é só agora um pequeno parênteses, porque isto também tem muito que ver com os contratos. A aplicação deste sistema de compensação ou benefícios, por conta do princípio da irredutibilidade do salário, faz com que seja difícil estar a ir buscar, aplicar estas compensações a contratos antigos sem fazer uma adenda. E foi neste momento, quando foi necessário fazer a adenda do teletrabalho e de como é que iríamos disciplinar os subsídios e os apoios para permitir o teletrabalho, que se utilizou também a ferramenta para disciplinar aquelas cláusulas de direitos a prémios para poder descaracterizar esse conceito. Mas sim, foi muito difícil, quer dizer, não é muito difícil, porque, mais uma vez, aquilo que, da minha experiência, aquilo que vem na lei, mas depois a maneira como nós introduzimos nos contratos e, sobretudo, a disponibilidade que a maior parte dos colaboradores tem para entender a aberração que muitas vezes resulta de estar a fazer um pagamento adicional por valores que são irrazoáveis para o próprio colaborador. E aquilo que nós muitas vezes fizemos junto dos nossos clientes foi estabelecer regras internas para efeitos de acesso ao trabalho e para efeitos da forma como esse acréscimo remuneratório em termos de ajudas podia ser feito, mediante a demonstração inequívoca de que isso efetivamente acontecia. E isso foi todo um processo que muitas vezes é a melhor forma de o fazer, internamente através de pedagogia, do que propriamente estar a fazer a aplicação cega da lei, porque eu acho que isso não fez nunca qualquer sentido. E tive sérias dúvidas para poder conseguir responder a perguntas que várias empresas iam fazendo sobre como interpretar aquele diploma e em que circunstâncias é que eu podia ou não ter que fazer esse pagamento ou não ter que fazer esse pagamento. Mas sim, foi efetivamente um desafio e acho que ainda é. Temos aqui outra pergunta. Bom dia, desde já muito obrigado pela apresentação. A questão que eu tenho aqui é, estes benefícios não podem ser contrapartida do esforço de trabalho. Certo. Se ao atribuirmos estes plafons, introduzirmos gradações, ou seja, se o benefício que damos ao colaborador depender, por exemplo, da posição que exerce ou do número de dias que trabalha, isto assumindo numa empresa que tem colaboradores a part-time, trabalham 4 dias, receberiam, imaginemos, 5 € por dia em plafond de benefícios,
se isto incorre um risco adicional ou não, de vir a ser considerado como compensação do esforço de trabalho. Ou se podemos utilizar esta opção. Se o valor for variável em função das características individuais do colaborador, por exemplo, por uma questão de senioridade, por uma questão de posição, não é necessariamente um risco adicional a ser considerado retribuição, porque não é contrapartida efetiva do esforço que eu estou a fazer, mas sim em função das circunstâncias específicas que aquele colaborador tem. Porque, ao contrário, se eu tiver todos os colaboradores, menos um, a utilizar o Vale Infância, eu também poderia estar aqui a correr um risco. Não. Aquilo que eu estou é a criar um sistema aberto em que cada colaborador pode escolher quanto é que quer até um máximo de. E se o máximo de varia em função daquele colaborador que decide de 5 a 10 anos de senioridade, 20, de 0 a 5 anos, 10. E é o próprio colaborador que escolhe, eu quero meter 5, eu quero meter 10 no programa. E depois, como o aplica, é essa flexibilidade que, no meu entendimento, não descaracteriza o acesso à compensação, ao benefício dado pela empresa e que não é considerado retribuição. Exatamente. E se fosse, em vez de ser indexada à senioridade, se fosse ao número de dias que um colaborador trabalha? Aí depende. Não sei como é que é escrever isso, mas aí depende. Porque, evidentemente, já estamos a entrar muito mais no sinalagma trabalho, retribuição. Mas essas são as perguntas que eu gosto, é aí tentar o risco, mas até um certo limite depois. Mas sim, depende. Obrigado. Não ajudei muito. Muito obrigada. O que é que a lei nos diz sobre a obrigatoriedade, ou melhor, o que é que a lei nos diz sobre a questão do teletrabalho ser obrigatório, não é, híbrido, enfim, em que posição é que as empresas aqui estão, se um colaborador quiser só fazer escritório ou um que quer só fazer teletrabalho, ou híbrido? Eu já perdi um bocadinho o fio à meada, mas e não tomo as minhas palavras como lei, mas se bem entendo neste momento o teletrabalho já nem sequer é recomendável, salvo para situações específicas de assistências familiares, em que aí sim o teletrabalho, mediante pedido à empresa, a empresa não pode recusar. Mas a regra geral, neste momento, é que o teletrabalho não é obrigatório. Quase de certeza, pelo menos a última vez que eu fui ver, não era, e já deixou de ser recomendável quando foi este último pico de pandemia por regulamento. Isso que sim, que neste momento já não é obrigatório. Agora, que as empresas queiram adaptar os seus modelos atuais e permitir os 3 dias, os 2 dias, que tem sido muito comum, isso sim, e nessas circunstâncias entra a primeira que fizemos, como é que nós vamos tratar esse teletrabalho, isso evidentemente que sim. Acho que eu ouvi no painel que julgo que foi na Compal, que nunca houve uma vontade de ficar em casa. A regra que eu tenho sentido é uma dinâmica quase de fricção entre as pessoas quererem cada vez mais, e não me levem a mal, porque não é usar o teletrabalho, é usar o teletrabalho e tentar encontrar formas eficientes e eficazes de poder trazer as pessoas de volta ao local de trabalho, porque é fundamental, sobretudo uma questão de saúde mental, que acho que tem sido isso, o nível de burnouts que eu tenho assistido dentro das empresas tem sido absolutamente chocante, tem dado, e muitas vezes eu acho que a persistência no teletrabalho conduz ou leva a esse aceleramento. E tem sido sempre uma dinâmica difícil de conseguir encontrar os incentivos certos a pedir às pessoas para vir ao escritório. Não é que não possam beneficiar ou não devam beneficiar do teletrabalho e da flexibilidade de poder ir buscar filhos e levar filhos, próprio uso e abuso disso, mas é importante ter a noção de espaço de trabalho. Mas, enfim, isso já não tem nada a ver com o que eu vinha aqui fazer, portanto, calma em absoluto. E acho que sim, ainda temos ali uma. Espero que não seja difícil. Eu ia-lhe colocar uma questão e pedir um esclarecimento. O esclarecimento é relativamente aos ginásios. Portanto, sendo ginásio da empresa, é isento. Certo. Ou sendo ginásio que a empresa contrata para todos os trabalhadores, certo? Mas que tenha que ser... Ou seja, não é eu ir à Homes Place
não sei qual é aqui, é mais perto, mas ir ao home space e agora todos vão para lá. Não, porque tem que ser eu delegar num terceiro em exclusividade, ou seja, é fazer um outsourcing de ginásio, mas que não seja um ginásio de abertura de porta comercial aberta a quem quer entrar. E essa para mim não é o absurdo, porque eu consigo entender, mas é a falta de vontade de querer estimular valores muito superiores a uma retenção de 23,75% e de 11%, porque acho que era uma boa medida. Mas enfim, mas não é isso. Ou seja, a decisão da AT e mesmo um parecer da Ordem dos Contabilistas Certificados que diz exatamente isso. As únicas possibilidades ou eu ter um ginásio dentro da empresa, ou dois, eu fazer um outsourcing num ginásio exclusivo para a minha empresa e não recorrer ao home space. Agora, lá está, é uma questão de querer correr risco ou não. A outra questão que lhe queria colocar é relativamente à formação. Quando uma empresa dá formação a nível universitário a um trabalhador, esse trabalhador fica sujeito a pagamento de segurança social e de IRS, mesmo havendo uma adenda ao contrato que diz que aquela formação é específica para o trabalhador desempenhar determinadas funções. Certo, é boa questão. Eu aí normalmente tal como diz, ou seja, está sujeito. O que eu faço habitualmente de recomendação é pedir às empresas para fazer a faturação diretamente à própria empresa e proporcionar a frequência, porque pedindo a fatura diretamente à própria empresa entra como custo dedutível para o meu IRC, estou a proporcionar ao colaborador à mesma a frequência universitária e não está a sujeito a nenhum tipo de retenção, que acaba por ser mais eficaz do ponto de vista fiscal. É só uma questão muito rápida. É só para esclarecer o seguinte, em relação aos benefícios, o valor tem que ser igual para todos os colaboradores? Já percebemos que não. Mas como é que nós podemos distinguir? Há formas de poder distinguir categoria profissional, anos de trabalho na empresa. Como é que isto se pode fazer estas categorias e estes grupos? Já alguma vez fez um despedimento coletivo ou extinções de postos de trabalho? Não. A lei... Boa, ainda bem. Bom sinal, mas posto que a maioria aqui já fez. Mas o que a lei pede sempre é um critério. É um critério, ou seja, nós temos que ser coerentes com os princípios que nós aplicamos para a definição. Aqui com um grau adicional de dificuldade, que não pode ser considerado, não pode estar relacionado com a prestação do trabalho. Certo. E a partir do momento que não está relacionado com a prestação de trabalho, temos que encontrar o critério com base noutras, e que não seja a performance e que não seja o trabalho efetivamente feito, os tais. Quem trabalhar mais recebe mais, mas sim em função da senioridade, em função da categoria, em função da localização, porque, enfim, para quem tem vários escritórios ou várias fábricas no país, em função da localização, tem que ser um critério que seja adjacente à prestação do trabalho, mas não necessariamente da prestação do trabalho. E por isso é que eu estava a dar o exemplo. É como com o diretor de recursos humanos é sempre um clássico, que é tentar encaixar o recio na petesga, que é, eu quero que no despedimento coletivo saia o A, o B e o C e o D, mas qual é o critério? Não, isso agora é que fazemos o critério. Primeiro escolhemos as pessoas, fazemos o critério. Quando é precisamente o inverso, primeiro escolhemos o critério, depois escolhemos as pessoas. É o quê? São as pessoas mais velhas? São as pessoas mais novas? São as pessoas que... Mas nunca com... são os que trabalham menos e por isso o que é que saiam? Não, isso não pode. Tem que haver um critério que seja lógico, que seja sólido e que seja transversal. Olá, bom dia. Muito obrigada pela apresentação e os esclarecimentos. Só para lançar ainda um bocadinho mais de massificação na questão dos ginásios, que eu penso que é algo que hoje, talvez pela questão da preservação da saúde mental, está um bocadinho mais sensível o tema, estamos mais despertos. Urban Sports, não sei se conhece a plataforma, talvez resolva a questão por via tecnológica / tradicional. É uma plataforma que reúne numa só opção, portanto, contrata-se uma única entidade e podem ser utilizadas centenas de opções à escolha da pessoa que opta pelo plano. E a empresa pode contratar com essa plataforma algum tipo de benefício para os colaboradores. A pergunta era, cairá naquela possibilidade que estou a contratar uma única entidade, logo, isto já não é
Vou ver a plataforma, mas acho que é uma boa recomendação, porque eu sinto que, de facto, os organizadores têm procurado encontrar... Foi-me apresentada como uma solução Pronto. para... Agora, não sei se isto é só a vertente comercial dessa entidade a funcionar ou se também considerará que poderá eventualmente resolver a questão. Agora vou ter que alegar a ignorância, vou ter que ir ver a plataforma, depois digo-lhe, está bem? Combinado. Eu vou-lhe cobrar isso, pode ser? À vontade. Muito obrigada. Não, obrigado. Tens mais uma pergunta? A questão é sobre sindicatos e departamentos de colaboradores, ou seja, aquelas coletividades que as empresas, por norma, os colaboradores se sindicalizam, ou existe uma regulamentação própria para tal e não nos deixam implementar uma plataforma de benefícios, porque alegam que não é coerente para todos eles. Como é que nós podemos alegar que é coerente, os benefícios é para todos? Ou seja, a minha questão é como é que nós podemos contornar os sindicatos e a Comissão Coletiva de Colaboradores? Agora estava a pôr a pensar. Isto é como a coesão social, nem sempre funciona o diálogo. Não há nada, pelo menos que eu me lembre, que obste a que uma comissão de trabalhadores possa ter uma palavra a dizer, mas não tem decisão, não tem poder de decisão. E acima de tudo, e eu acho que isto é importante, que é o objetivo destes programas não é fugir ao fisco e à segurança social, estamos todos de acordo, certo? É apenas otimizar aquilo que a empresa normalmente já dá, não só por criar um leque mais variado de opções, o que no limite é como a velha discussão da unicidade sindical. A CGTB gostava de ter sido o único sindicato, mas infelizmente ou felizmente não conseguiu ser. A MAI é a mesma coisa. Ou seja, se eu só pudesse dar um benefício a todos e aqueles mesmo que não gostavam do benefício tinham que o usar, ou dar um leque através de um crédito, estou a dar escolhas. E perdoem-me se há aqui algum representante de comissões de sindicatos, mas as comissões de trabalhadores normalmente não gostam disso, porque gosta de ser a própria comissão a poder decidir. Mas a lei não diz isso. A lei diz que em determinadas matérias a comissão deve ser ouvida, mas não tem poder de decisão. Portanto, a forma de contornar, eu diria que é ir em frente e evitar contornar. Porque depois, é isto, ou seja, partimos do pressuposto que nós estamos a criar uma coisa que, independentemente das suas limitações, de acharmos que A desconta e que B não desconta, e a AT vir-nos dizer que afinal nós estamos enganados, as virtudes do programa é precisamente conferir flexibilidade e poder de escolha, ou usando uma palavra na moda, o empowerment dos colaboradores nos benefícios que querem usar. E eu acho que esse argumento, ou esta narrativa, é imbatível para qualquer trabalhador, para qualquer comissão de trabalhadores. Mas não tem nada a ver com direitos.